A Polícia Federal prevê intensificar o ritmo das operações sobre suspeitas de irregularidades nas emendas parlamentares até o período eleitoral, que se inicia no segundo semestre. Vamos chamar o Matheus Dias, repórter aqui da Jovem Pan, monitorando esse assunto, vai trazer todos os detalhes para a gente. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, o intuito da Polícia Federal é não interferir nas eleições. Conta para a gente como isso deve acontecer. Bem-vindo. Caniato, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Não é só não interferir nas eleições, mas também não ser usada em temas políticos. Por isso que a Polícia Federal pretende intensificar essas investigações até o período eleitoral. Disseram, inclusive, que boa parte delas serão intensificadas já nesses primeiros meses do ano, referente, claro, a emendas parlamentares, a supostas irregularidades envolvendo deputados e senadores, a possibilidade até de corrupção. Por isso que essas investigações vão ser intensificadas. Na visão da corporação, tem sim material suficiente para que essas investigações cresçam sem que sejam aceleradas, sem que sejam demasiadas ali, Caniato. No caso, segundo informações do Supremo Tribunal Federal, só no ano passado, ali cerca de 80 investigações simultâneas aconteciam sobre emendas parlamentares irregulares, envolvendo, claro, suspeitas ali de deputados e senadores. E essas 80 investigações eram apenas aquelas que o Supremo Tribunal Federal fiscalizava. Então, na visão do Supremo, na visão da Suprema Corte, existem mais investigações possíveis, existem mais nomes, principalmente já contando também com esse ano. Por isso, a Polícia Federal vai intensificar essas investigações, vai avaliar caso a caso, e a corporação afirmou que vai ser logo já nesse início do ano para que não seja usada como tema de debate político. Segundo a Polícia Federal, quanto antes isso for finalizado, melhor, para não ser interferência, não ter nenhum tipo de interferência nas eleições. O fato, Caniato, é que mesmo se os motivos tiverem necessários, se os motivos forem necessários, se tiverem informações, claro que essas investigações da Polícia Federal vão incomodar bastante boa parte do Congresso, né? Sem dúvida alguma. Claro, é uma situação delicada porque parlamentares ajudam a executar o orçamento, mas quando isso está muito próximo das eleições, há sempre uma dúvida se aquela emenda tinha qual objetivo, né? Ajudar de fato aquela população ou colaborar com um processo eleitoral em curso. Bem, a gente segue acompanhando, Matheus Dias volta ao longo da programação com outras notícias e outros destaques. Bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas, vou passar para o Roberto Mota, porque a gente fala aqui das emendas parlamentares, né, Mota? Há deputado que acaba empregando ou ajudando determinada localidade, um recurso que pode, sei lá, ajudar no recapeamento de uma avenida. Fico imaginando um município mais pobre, que não tem muito recurso, enfim, aquele dinheiro do deputado acaba fazendo toda a diferença. Agora, uma fonte luminosa, muito próxima ao período eleitoral, isso acaba gerando dúvidas, né? Era realmente necessário ou isso acaba tendo um objetivo eleitoreiro, hein, Mota? Estamos no Brasil, hein? Imagina um enredo de escola de samba, né, Caniato? Olha, eu estava com a expectativa de que você fosse chamar os meus colegas antes de mim, porque eu tive dificuldade de entender essa notícia, eu vou confessar. Porque a polícia anuncia, sai na mídia, que ela vai apressar investigações contra parlamentares para não contaminar o processo eleitoral, é isso? Quer dizer que quando chegar nas eleições vai todo mundo esquecer dessas investigações, os parlamentares vão fingir que nada aconteceu. Olha, juro para vocês, tem notícias dessa que eu acho que a gente deveria ter, Caniato, aqui uma bancada de universitários, para a gente consultar. Por favor, vocês podiam explicar para a gente, porque eu não entendi. Olha, em uma república existem 3 poderes independentes que se fiscalizam. Esse sistema é chamado de freios e contrapesos. Se um dos poderes se excede, os outros 2 podem e devem colocar esse poder que se excedeu de volta nos trilhos. É assim que funciona uma república, pelo menos na teoria. O problema é quando 2 desses poderes se juntam. E quem disse isso não fui eu, não. Foi Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele escreveu isso num texto chamado Artigo Federalista, número 78. Ele disse o seguinte: a liberdade não tem nada a temer do judiciário, a menos que ele se junte com qualquer um dos outros poderes.
E esse, eu tenho certeza, é o receio de muitos congressistas e de muitos brasileiros. Você, Luiz Felipe Dávila, a notícia trazida pelo nosso repórter, o anúncio da Polícia Federal que pretende avançar com as operações contra desvio de emendas parlamentares com foco, com o objetivo de frear o uso irregular das emendas, com o objetivo de turbinar candidatos nas eleições de 2026. O que achou disso? Algo lhe surpreende, Dávila? Não, pelo contrário. Nós já tivemos um longo caso no Supremo Tribunal Federal declarando a ilegalidade dessas emendas PIX, esse tipo de distribuição de dinheiro sem critério. Aliás, foi Flávio Dino, que foi o grande relator dessa matéria. Existem mais de 60 casos hoje sobre irregularidade de emendas sendo analisados na Suprema Corte. Ou seja, o ritmo de investigação de irregularidade não pode parar por causa da eleição. Se atropelar a eleição, paciência. O que não pode é fazer coisa errada e tolerar. Não, época de eleição, vamos fazer investigação antes. Vou ter que fazer investigação sempre. É inacreditável que a gente está falando que mais de 50 bilhões de reais de dinheiro nosso, de pagador de imposto, é utilizado sem nenhum critério, a não ser critério eleitoreiro, paroquial, oportunista. Porque eu já disse aqui, se eu fosse um parlamentar sério, eu teria uma tela na porta do meu gabinete dizendo como eu usei cada emenda. Olha essa emenda, olha o impacto que teve. Olha como resolveu o problema do hospital nessa região. Olha como resolveu a questão da educação nessa escola. É isso que faria a maior propaganda de um bom deputado, mostrar qual foi o impacto de cada emenda mudando a vida do cidadão. É isso que deveria ser. Agora, quando não tem nenhum critério de transparência, de impacto do gasto público, isso tem que ser investigado. E já foi. Agora é uma coisa engraçada. Como é que é daquela lei que pega e que não pega, né, Caniato? O Supremo declara uma lei que agora não pode usar mais emenda PIX, está em emenda de relator, está tudo proibido. Bom, mas continua usando. Aí você tem que investigar. Aí pega, não pega, aí descobre uma outra terminologia para continuar fazendo a mesma coisa que a lei proíbe. É uma vergonha. O descuido do uso do dinheiro público no Brasil é uma das maiores imoralidades que existe nesse país. Não é possível um país que tem dívida bruta de 78% do PIB, que usa 24% do dinheiro do orçamento discricionário de uma forma sem nenhuma transparência, nenhuma mensuração de impacto, e a gente não sabe como é que esse dinheiro está sendo gasto. Isso é uma vergonha, isso é imoral, isso não pode continuar acontecendo. E veja só, até quando o Supremo toma uma decisão sobre a ilegalidade, as coisas continuam a acontecer. Veja que absurdo, Caniato. Nós não podemos tolerar isso. O Brasil precisa ter essa mesma indignação de Banco Master com o mau uso do dinheiro público. Caso contrário, essa torneira do desperdício, da imoralidade, do péssimo gasto do dinheiro público vai fazer com que o Brasil continue a ser um dos estados com os piores indicadores em todas as áreas: educação, saneamento básico, segurança e saúde. Por isso, é preciso levar a fundo, doa quem doer, e não estou nem aí com quem vai disputar a eleição. Quem foi imoral e irregular precisa ser punido, não importa se antes, durante ou depois de uma eleição. Trata-se de um dispositivo legal, ainda que muitos não gostem, Bruno Musa. As emendas parlamentares constam na legislação e no livro de regras da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Então, trata-se de um dispositivo legal, mas é preciso que isso passe pela transparência, foi o que disse o Dávila, né? Qualquer tipo de recurso oriundo da administração pública do governo federal precisa ser transparente. Precisamos saber de onde saiu e para onde foi, né? É básico. Isso é bastante básico em um país com uma certa moralidade que, infelizmente, no Brasil tem perdido. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu menciono sempre que eu acredito muito mais no direito natural, respeito à vida, à liberdade e à propriedade, do que o direito necessariamente escrito pelo homem. Porque o homem se junta ali em volta de uma mesa, seja quem for, escreve uma lei no papel de pão e transforma emendas parlamentares de forma legal. E aí a gente não pode questionar. Foi muito bem o que o Dávila falou.
Para esse ano, foram aprovados 62 bilhões de reais no orçamento de 2026 para emendas. O que isso significa? É muito? É pouco? Então vamos contextualizar. Você tem um orçamento, 90% desse orçamento já tem o gasto destinado a gastos obrigatórios, sobra 10% de gastos não obrigatórios que incluem investimentos. Quanto representa, então, esses não obrigatórios? Por volta de 210 bilhões. Dos 210 bilhões, você tem que subtrair 60 bi, que são emendas. Não sobra mais nada. E é por isso que a própria Simone Tebet, a ministra, falou que em 2027 não tem mais espaço dentro do orçamento, porque os gastos obrigatórios não param de crescer e vai comprimindo os não obrigatórios. E daqui a pouco, em 2027, os gastos obrigatórios atingem 100% do orçamento. Dados do próprio governo federal. Não sou eu falando. Então, a imoralidade, ela é permitida pela lei. E aí, como que a gente recorre? Principalmente porque quem altera a lei são as pessoas que definem essas próprias regras que estamos falando aqui. E aí, uma das ideias que o Dávila falou, que eu aplaudiria de pé, que seria essa propaganda de bom deputado colocar ali na janela dele, do gabinete dele, quanto que retornou cada emenda que ele gastou para o bem da população, ela é muito bem explicada, porque pouquíssimas pessoas que têm ideias como a do Dávila sobrevivem dentro da política. Claro que existem, mas são as exceções. Ela é explicada muito bem num livro escrito nos anos 40, por um escritor que foi prêmio Nobel em 1974, que é o Hayek, e que tem um livro que eu super recomendo que chama O Caminho da Servidão. Em um dos capítulos ele fala por que os piores chegam ao poder. Resumindo, aqueles que são morais e éticos não têm incentivos financeiros nem sequer intelectuais dentro da política. Em algum dado momento, você sai daquele jogo porque ele é muito sujo. E quem passa? Justamente os imorais e os antiéticos. Que aí sim, eles começam a perceber através dos incentivos perversos os retornos financeiros e de poder que eles podem ter. E aí a grande maioria que está lá não são pessoas com ideias como essa tão boas explicadas pelo Dávila. Pois é, e há muitas críticas e questionamentos para esse poder que foi adquirido pelo Congresso Nacional, né? Inclusive na execução do orçamento. Será que teremos um freio de arrumação? Vamos remodelar esse sistema que hoje opera dessa forma? Vamos aguardar.